Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de biologia celular. Nessa aula prática, nós veremos então o processo de meiose e de gametogênese que ocorre nas células. Vamos lá e boa aula a todos. Então, para que serve a mitose, né? Então, a mitose é o processo pelo qual, então, os organismos multicelulares se reproduzem. É na mitose que as células, células especiais, são formadas, que seriam, então, os gametas. Esses gametas, então, eles são haploides, e no processo, então, de fecundação, vai originar então um zigoto que, através então de outras divisões celulares, vai originar então um organismo multicelular. Então, a meiose, ela tem a função então de divisão reducional, ou seja, uma célula 2N, ela vai originar então células N, células diploides originam então células haploides. No caso da espécie humana, os nossos gametas então possuem 23 cromossomos. E no processo então de fecundação, os os gametas, né, masculinos com 23 cromossomos e os gametas femininos com 23 cromossomos. Através então da fecundação, vai originar então um zigoto, que é uma célula então diploide, que vai ter então 46 cromossomos, 23 vindo do pai e 23 vindo da mãe. E esse zigoto, então, por processo então de divisão celular, que é a mitose, vai originar então um organismo multicelular. E esse organismo então multicelular vão ter então células específicas que, pelo processo então de meiose, vai originar então os gametas, tanto feminino quanto masculino. Então aqui seria então uma célula haploide, o gameta então masculino com 23 cromossomos e o gameta feminino também com 23 cromossomos. E aqui um cromossomo então haploide. Então, no processo então de meiose vai ocorrer então o embaralhamento dos genes, genes vindos do pai e da mãe. E nesse processo, então, de embaralhamento, ocorre, então, o crossing over, que é, então, a troca de informação entre os cromossomos. E ocorre também, então, a segregação independente dos cromossomos, ou seja, a divisão desses cromossomos. Então, nesse mecanismo, então, de meiose, cada cromossomo, ele se replica, né, ele se duplica para dar origem, então, a duas cromátides irmãs. E o par, então, de cromossomos homólogos, sendo, então, um materno, um paterno e o outro materno. Como eu disse, então, ocorre a troca de material genético entre as cromátides não irmãs, ou seja, as cromátides dos cromossomos homólogos, e esse processo, então, é conhecido como crossing over ou recombinação genética. E nesse processo, então, de recombinação genética do crossing over, né, é possível, então, visualizar esse processo através então dos quiasmas. Os quiasmas vai ser então aqueles cruzamentos, né, onde os cromossomos se intersexam. E esses quiasmas, então, eles são citologicamente visíveis. E então é a manifestação física, né, do crossing over. Então a gente consegue visualizar. Então aqui está um cromossomo com as suas duas cromátides irmãs e esse cromossomo, quando ele aproxima de um outro cromossomo, que é o cromossomo homólogo, né, também com duas cromátides irmãs,
a gente consegue visualizar aqui essa intersecção entre essas duas cromátides não irmãs, e essa interseção, então, é o quiasma, onde vai estar ocorrendo aqui a troca dessa região aqui, dessa porção dos cromossomos. Então, a meiose, né, ela é dividida, então, em prófase, metáfase, anáfase e telófase. E, na verdade, tem duas divisões sucessivas. Então, seria a meiose 1 e a meiose 2. E ambas essas divisões vão ter, então, as mesmas subdivisões. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, na prófase 1, ela é subdividida em leptóteno, né, que é quando, então, inicia-se a condensação dos cromossomos, zigóteno, que é quando, então, inicia o pareamento dos cromossomos homólogos, e é no zigóteno que ocorre, então, a sinapse, né, que é a formação, então, do complexo sinaptotêmico, que é quando, então, os cromossomos, eles se aproximam aqui dos cromossomos homólogos e forma aqui esse complexo sinaptotêmico, que é, então, a sinapse. A fase, então, do paquítino, que é quando ocorre, então, o início do crossing over, ou seja, a troca da informação genética entre as cromátides não irmãs. O diplóteno, que é quando ocorre, então, a permuta ou recombinação genética, e os cromossomos homólogos, então, eles começam a se repelir, a se distanciar, permanecendo somente unido, então, aqui pelos quiasmas, que unem, então, esses cromossomos homólogos. E a diacinese, que vai ser quando ocorre, então, a condensação total dos cromossomos. Então, a gente vê aqui os cromossomos bem condensados, diferentemente daqui, né, de uma fase anterior. E ocorre, então, a terminalização dos quiasmas. Então, a gente já não vê mais os quiasmas aqui. E ocorre também a desagregação da membrana nuclear e dos nucléolos. Então, a gente já não vê aqui mais a membrana nuclear aqui em volta desses cromossomos. Na metáfase 1, ocorre aqui a organização, a disposição desses cromossomos na região equatorial da célula. Na anáfase 1, ocorre aqui a separação desses cromossomos homólogos na região aqui dos polos opostos da célula. E na telófase 1 ocorre aqui a separação total aqui dos cromossomos e a reorganização aqui da membrana nuclear. A intérfase não ocorre como na intérfase aqui inicial, né, no início aqui antes da prófase 1, que ocorre a duplicação dos cromossomos na fase S, aqui nessa intérfase não vai ocorrer a duplicação dos cromossomos. Pode ocorrer, então, aqui a citocinese, que é a divisão do citoplasma, gerando aqui duas células. E, posteriormente, então, vem a prófase 2, onde os cromossomos aqui eles começam, então, a se organizar para se dividir novamente. Então, a membrana nuclear aqui, ela começa, então, a se degradar, começa a formação aqui dos fusos mitóticos e na metáfase 2, então, ocorre o posicionamento, a organização desses cromossomos, então, na região equatorial da célula. E na anáfase 2, ocorre, então, a separação das cromátides irmãs desses cromossomos para regiões opostas aqui do polo da célula. E na telófase 2, a membrana nuclear se organiza aqui em volta dos cromossomos,
Ocorre então aqui a citocinese, que é então a divisão do citoplasma, gerando aqui então 4 células haploides, que vão ter então metade da carga genética lá da célula inicial. Então, a sinapse, né, que vai acontecer no início da primeira divisão nuclear, nada mais é do que o pareamento entre os cromossomos homólogos. Então, esse é o processo, então, da sinapse. Então, aqui a gente vê 2 cromossomos homólogos, aqui o verde e o roxinho, e esses 2 cromossomos homólogos, então, eles possuem um par aqui de cromátides irmãs. E esses cromossomos homólogos, eles possuem aqui um centrômero, né? E quando eles se aproximam, então, é formado então essa região de associação, que é então esse complexo sinaptotêmico que ocorre aqui entre esses 2 cromossomos, e é onde vai ocorrer então o crossing over, ou seja, a troca aqui de material genético entre esses 2 cromossomos. Então aqui é uma imagem mostrando aqui a sinapse, que é essa região aqui de ligação entre os 2 cromossomos homólogos. Então, a recombinação homóloga, né, que vai ser então a troca de material genético entre os cromossomos homólogos, que é conhecido então como crossing over. E o crossing over, ele acontece então na primeira divisão nuclear. Então, esse crossing over, ele vai se dar então através do pareamento dos cromossomos homólogos. Então, aqui o laranjinha é um cromossomo e o vinho é um outro cromossomo. Então, esses 2 cromossomos homólogos, eles se aproximam aqui e essa aproximação entre esses 2 cromossomos faz com que essas cromátides não irmãs se intersexem aqui em um ponto, e onde houver aqui essa intersecção aqui entre essas 2 cromátides, vai haver aqui a troca de DNA de uma cromátide irmã para outra. E essa região aqui dessa intersecção é então o quiasma. E quando ocorre então essa troca então é conhecida como crossing over. Então a gente vê aqui um cromossomo homólogo laranja, ele está aqui com uma porção do cromossomo vinho e vice-versa. Então aqui ocorreu um crossing over. E aqui é uma imagem, então, mostrando o quiasma, né? Então, aqui seria um cromossomo homólogo com as suas 2 cromátides irmãs, e aqui um outro cromossomo homólogo também com as 2 cromátides irmãs. E esses cromossomos homólogos, eles se aproximam tanto que acontece aqui a intersecção entre suas cromátides não homólogas, né, não irmãs, e aqui então seriam as regiões dos quiasmas. Então a diferença, né, em relação à divisão, né, à separação dos cromossomos na meiose 1 e na mitose vai ser graças então ao cinetocoro. Então, no caso da meiose 1, os cinetocoros, né, que vão estar lá na região do centrômero dos cromossomos, esses cinetocoros das cromátides irmãs, eles se fundem, fazendo com que, no momento então da divisão desses cromossomos, as cromátides irmãs, elas se permanecem unidas e ocorre somente a separação dos cromossomos homólogos. Então é nessa fase aqui que a gente vê aqui os quiasmas, né, que é a região aqui de interseção entre essas cromátides. E na fase 1 ocorre aqui a separação desses cromossomos, e esses cromossomos, então, como os cinetocoros estão fundidos, as cromátides irmãs, elas não se separam nessa
primeira anáfase. E na mitose, os cinetocoros das cromátides irmãs, eles permanecem então separados. Isso então, quando o fuso mitótico se anexa aqui ao cinetocoro, presente aqui na região do centrômero, vai fazer com que então esses cromossomos eles sejam divididos, né? As cromátides irmãs, elas vão ser então separadas para os polos opostos então da célula na anáfase. Então, os fusos eles separam então as cromátides irmãs, porque o cinetocoro eles estão individualizados para cada cromátide. Então, recapitulando, né? Na intérfase, os cromossomos, então, na fase S da intérfase vai ocorrer então a duplicação dos cromossomos. Na prófase 1 vai iniciar então a condensação dos cromossomos, a aproximação dos cromossomos homólogos e a formação, então, o início da formação do fuso mitótico, além da degradação da membrana nuclear. Na metáfase 1, então, da meiose 1, vai ocorrer, então, a organização dos cromossomos na região equatorial da célula. Então, aqui é uma micrografia onde a gente vê, então, aqui os cromossomos na região equatorial. Na anáfase 1, começa, então, a separação dos cromossomos para as regiões aqui polares da célula. Aqui a gente também consegue ver aqui a separação dos cromossomos nos polos das células. E na telófase 1, a separação total aqui dos cromossomos, início aqui da citocinese, que é a divisão aqui do citoplasma, e a reorganização aqui da carioteca. Posteriormente, então, veio a meiose 2 e na meiose 2, então, inicia-se com a prófase 2, que é, então, a condensação aqui dos cromossomos, degradação da membrana nuclear e início da formação do fuso mitótico. Na metáfase 2, ocorre, então, a organização desses cromossomos na região equatorial da célula, e a gente consegue ver aqui o desenho desses cromossomos, então, aqui orientados aqui na região equatorial do fuso. Na anáfase 2, ocorre, então, a separação das cromátides irmãs dos cromossomos homólogos pelo estreitamento aqui do fuso mitótico. E na telófase 2, que ocorre, então, a organização da carioteca aqui em volta dos cromossomos e a citocinese, que é a divisão, então, dessa célula, originando, então, a partir de uma célula diploide, vai originar, então, 4 células haploides, com metade da carga genética lá da célula inicial. Então, portanto, então, a meiose, ela vai apresentar, então, 3 características únicas, que vai ser, então, a sinapse, que é aquela aproximação que se dá entre os cromossomos homólogos, e posteriormente, então, aqui a sinapse, quando esses cromossomos homólogos se aproximam, que ocorre, então, a recombinação homóloga, que é a troca aqui de material genético entre essas cromátides não irmãs, que vai se dar, então, o crossing over. E na meiose ocorre, então, a divisão reducional, ou seja, uma célula diploide, ela vai originar, então, 4 células haploides com metade da carga genética da mãe, da célula mãe. Então, a segunda meiose, né, que seria então a meiose 2, ela vai ser então similar a uma mitose normal. Por quê? Porque as cromátides irmãs, elas vão ser separadas então na meiose 2. Entretanto, então, devido ao crossing over que ocorre na meiose 1,
as cromátides irmãs da meiose 2, elas não são idênticas como acontece então lá na mitose. Então, em relação à quantidade de DNA que vai conter então na célula, desde a intérfase até a meiose 1 e a meiose 2, é mostrada aqui nesse gráfico, onde aqui na ordenada, né, no eixo Y, a gente vai ter a quantidade aqui de cromossomos e aqui no eixo X a gente vai ter então aqui o tempo. Então, uma célula que inicialmente ela tinha então 2 cromossomos, na intérfase vai ocorrer então a duplicação da quantidade de cromossomos na fase S da intérfase, e essa célula agora tem então o dobro da quantidade de DNA que tinha na célula inicial. Seguindo então para a prófase 1, essa célula então inicia a condensação dos cromossomos. Na metáfase 1, os cromossomos eles são alinhados na região equatorial da célula, e na anáfase 2 inicia-se então a separação desses cromossomos, na telófase 1, no final da telófase 1, esses cromossomos então já foram separados entre duas células e a célula agora volta a ter a quantidade de cromossomos que tinha lá no início, antes da duplicação. Posteriormente vem então a prófase 2, onde ocorre então a condensação dos cromossomos, início da formação do fuso. Na metáfase 2 ocorre então a organização desses cromossomos na região equatorial da célula. Na anáfase 2 inicia-se então a separação das cromátides irmãs dos cromossomos homólogos. E ao final então da telófase 2 ocorreu então a total separação dessas cromátides irmãs, originando então ao final 4 células haploides, né, que vai ter então metade da carga genética que tinha lá no início da divisão celular. Então, como os cromossomos então eles não se replicam novamente, né, é feita somente uma replicação aqui nessa fase aqui da intérfase, seguida então de 2 divisões celulares, por isso então que ocorre essa redução na quantidade de DNA. Então, uma comparação aqui entre a meiose e a mitose, a gente vê aqui que na meiose, na fase meiótica aqui, vai ocorrer então a replicação do DNA, ou seja, os cromossomos eles são então duplicados. Essa célula então ela tem um cromossomo paterno e um cromossomo materno. É uma célula então germinativa diploide que foi formada então pela fecundação de gametas masculinos e femininos. Anteriormente era então haploides, formando então essa célula diploide. Então, no processo de replicação, esses cromossomos então são duplicados. Posteriormente ocorre então o pareamento dos cromossomos homólogos, e esse pareamento aqui pela aproximação desses cromossomos homólogos, né, que é o processo então da sinapse, vai ocorrer então essa recombinação genética, que é essa troca de material genético. E esses cromossomos, então, pareados, eles estão aqui alinhados no fuso. E na fase, então, de anáfase, quando começa a separação desses cromossomos, houve, então, aqui a gente vê que houve aqui uma troca de material genético entre os cromossomos homólogos. E na telófase, então, ocorre a total separação aqui dessas duas células, no processo aqui de citocinese, que é na divisão aqui do citoplasma. Isso tudo ocorre, então, na meiose 1, e na meiose 2, então, vai ocorrer então a separação das cromátides irmãs. Então, é na anáfase 2,
que os cromossomos, então, alinhados, anteriormente alinhados aqui na metáfase, eles são então separados na fase então da anáfase, gerando então, após a divisão celular, 4 células haploides, né, que seriam então os gametas haploides, e esses gametas haploides, então, eles vão ser diferentes entre si, devido então ao crossing over que ocorreu, que foi a troca aqui de material genético, além de serem diferentes também da célula-mãe. Já na mitose, uma célula diploide, né, 2N, ela vai sofrer então uma replicação do DNA na fase S da intérfase, e esses cromossomos então duplicados, eles se alinham na região então do equatorial do fuso mitótico, e ocorre então a separação das cromátides irmãs desses cromossomos. Esses cromossomos eles se alinham individualmente, diferentemente daqui, onde os cromossomos homólogos eles se pareiam. E a separação dessas cromátides irmãs na fase então da anáfase vai gerar então duas células filhas também diploide como a célula mãe anteriormente. Então esse é o processo então de mitose, ela é então equacional, ou seja, uma célula diploide vai gerar então duas células diploides. Enquanto que a meiose, ela é reducional, onde uma célula 2N diploide vai gerar então 4 células haploides. Então, no processo de meiose, né, que vai ser o processo então de produção, de obtenção, né, da processo de divisão de células diploides, que vai originar então células haploides, e essas células haploides posteriormente, através do processo então de fecundação, que seria então a fusão de gameta masculino e feminino, formando o zigoto para dar origem então a um organismo multicelular. No processo de meiose vai ocorrer então a formação de gametas. E isso nada mais é então do que a gametogênese, ou seja, a produção de gametas, que é então o principal evento da gametogênese, é a meiose, que vai então reduzir à metade a quantidade de cromossomos da célula-mãe, originando então geralmente células haploides. Então nós vamos ver então a gametogênese em plantas e a gametogênese animal. A gametogênese em plantas, no caso então dos órgãos de reprodução em plantas superiores, né, no caso aqui de uma angiosperma, então na flor, né, nós vamos ter então tanto o órgão reprodutor masculino quanto feminino. Então aqui é uma flor e aqui a gente está mostrando então aqui o androceu, que é o órgão, né, reprodutor masculino, que é formado aqui pela antera e pelo filete. E o órgão reprodutor feminino, que é o gineceu, que ele é formado então aqui pelo ovário, né? Dentro do ovário vão ter então os óvulos, e esses óvulos então eles são fecundados pelos grãos de pólen que vão ser formados aqui na antera. Então, a antera, que vai ser então o órgão sexual masculino, vai ser responsável então pela produção dos micrósporos, enquanto que nos ovários ou pistilo, né, que é o órgão sexual feminino, vai ser responsável então pela produção dos megásporos. E aqui mostra então uma imagem então aqui ampliada da antera num corte aqui transversal. Essa antera ela é formada aqui por sacos polínicos, e é nesses sacos polínicos aqui que é formado, que é produzido então os grãos de pólen.
E uma vez esse grão de pólen, quando ele se deposita aqui nessa região aqui do gineceu, que é o estigma, esse grão de pólen, ele germina, formando então o tubo polínico, e esse tubo polínico ele vai então penetrar aqui no órgão sexual feminino para posteriormente ocorrer então a fecundação aqui do óvulo. E aqui é um detalhe então do ovário, mostrando então os megásporos que são produzidos, que posteriormente serão então fecundados pelos micrósporos, né, que foram produzidos então na antera e que posteriormente eles são maduros até formarem então os grãos de pólen. O grão de pólen então ele fecunda a oosfera, formando então o embrião, e também pode fecundar os núcleos polares, que vão formar então o endosperma da semente. Então aqui é mostrado um corte transversal, aqui então tá a antera, então é feito aqui um corte transversal. Então o que a gente está vendo aqui é a imagem vista daqui de cima. Então a antera ela é formada aqui pelos sacos polínicos, e é nesses sacos polínicos então que é formado os micrósporos, né? E esse microsporócito, pelo processo então de meiose, eles vão então se dividindo, primeiro formam então 2 células, posteriormente então formam 4 células, essa então é uma tétrade, né? Tétrade porque são 4 células haploides, e essa tétrade então gera então esses micrósporos, e esses micrósporos então é feita então até a maturação deles em grãos de pólen, que posteriormente vão fecundar então os gametas femininos. Então, a polinização e fertilização, como que elas ocorrem, né? O grão de pólen ele vai chegar até o estigma da flor e vai germinar, formando então o tubo polínico. Então aqui está o grão de pólen. O grão de pólen ele chega aqui no estigma da flor e ele germina aqui, formando então esse tubo polínico. O tubo polínico ele é formado então pela célula formadora do tubo, que nada mais é do que o núcleo vegetativo. E no grão de pólen também vão ter as células espermáticas, vão ter então 2 células espermáticas, e essas células espermáticas elas vão fecundar. Um vai fecundar a oosfera e o outro vai fecundar então os núcleos polares. A célula espermática que fecunda então a oosfera vai formar então o embrião, e a célula espermática que fecunda então o núcleo polar vai formar então o endosperma. Então, pelo tubo polínico vão descer então os núcleos espermáticos, né, que são os gametas masculinos, haploides, né, célula N, e o tubo e o núcleo vegetativo, que vai formar então o tubo polínico. E na fertilização, o núcleo espermático ele vai se ligar, né, vai fecundar a oosfera, originando então o embrião 2N, e o outro núcleo espermático vai se unir aos núcleos polares, né, como são 2, então é N mais N, formando então um tecido 3N, que vai ser então o endosperma, que vai conter então substâncias nutritivas para o embrião. No caso então da gametogênese animal masculina, tem-se então a espermatogênese, que é então a formação dos espermatozoides. Ela vai se dar a partir de uma célula germinativa 2N diploide, e vai sofrer então a meiose, uma primeira meiose, gerando então as espermatogônias,
que vão ser então 2 células também diploides, esse é o período então germinativo, e sofre então uma segunda mitose, que vai gerar então 4 células diploides, também chamadas então de espermatogônias. Posteriormente vem então um período de crescimento, onde essa espermatogônia, através então de crescimento sem divisão celular, vai formar então o primeiro espermatócito. Posteriormente, essa célula aqui que cresceu e ainda é diploide, ela vai sofrer então uma primeira meiose, que já é então o processo de maturação. Nessa primeira meiose é gerado então o segundo espermatócito, que vão ser então 2 células haploides. E numa segunda meiose, esses espermatócitos vão gerar então as espermátides. Essas espermátides, elas são então diferenciadas, né, no período de diferenciação, gerando então os espermatozoides. Então, lembrando aqui que o espermatozoide é formado aqui por uma cabeça, onde está então o núcleo, e uma cauda. Na cauda é que vão estar então as mitocôndrias, que vai fazer com que faça a produção de energia, de ATP, para esse espermatozoide então caminhar até o óvulo e assim fecundá-lo. Por isso que os organismos animais, eles só vão ter mitocôndrias vindo da mãe, não tem mitocôndrias vindo do pai, porque a cabeça fecunda aqui o óvulo e essa cauda aqui, ela não penetra no óvulo, então essas mitocôndrias, elas não vão fazer parte aqui do zigoto fecundado. E no caso da gametogênese animal feminina, é chamada então de ovogênese, que é a formação então do óvulo. Então também uma célula germinativa 2N, num período aqui germinativo, vai sofrer um processo de mitose, gerando então as ovogônias, que também são células diploides, e numa segunda mitose vão ser gerados então 4 ovogônias, também diploide. Posteriormente, num período aqui de crescimento, né, crescimento sem divisão celular, a ovogônia vai formar então o primeiro ovócito, que é uma célula diploide. E no período então de maturação, esse ovócito, por um processo de meiose, vai formar então o segundo ovócito e o glóbulo polar. E numa segunda meiose, o segundo ovócito vai formar então o óvulo e os glóbulos polares. Após a fecundação, esses glóbulos polares, eles são degenerados. Nós chegamos ao final de mais uma aula, eu espero que todos vocês tenham aproveitado. Segue aqui como uma orientação esse estudo dirigido para auxiliar vocês no estudo dessa aula e também os exercícios da apostila que estão disponíveis lá no eDisciplinas, juntamente então com esse capítulo de livro que vai auxiliar vocês no suporte para estudo dessa aula. Bons estudos e até a próxima. Até lá!